Olá, meu amigo, minha amiga despachante. Mais uma vez estamos aqui trazendo mais um programa, mais conteúdo para que você possa estar informado. E a gente está sempre aqui na mesa com uma pessoa inteligente que traz coisas bacanas para o nosso meio. E o meu parceiro Henrique Diogo está aqui também para dar um oi para vocês. E aí, Henrique? Opa, tudo bem? Obrigado, estamos aí de novo. Bora trazer coisa boa para esse povo aí. Bora falar de coisa interessante, trazer bastante conhecimento. Vamos junto. Legal, beleza. E antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, eu queria fazer um agradecimento. O agradecimento vai para os nossos patrocinadores. A Asa Sistema, com o melhor sistema de gestão para documentos, Despa Front, Despa Mobile. Fantástico, você vai ter toda a gestão do teu escritório no escritório e na palma da mão com o Despa Mobile. Fantástico. Procura em www.despatecnologia.com.br, você vai ter a melhor ferramenta para o teu escritório. Pimpag meios de pagamento, aquela maquininha famosa, 24 vezes fixas no cartão e fantástica parceira do despachante também. Visão Total mais uma vez aqui, patrocinando a gente, obrigado aí pelo prestígio que está nos trazendo. São mais de 180 lojas pelo Brasil. Procura em visãototalecv.com.br, você vai achar lá a loja mais próxima aí do seu escritório e para poder indicar os seus clientes. Capital Placas está com a gente mais uma vez, qualidade, confiabilidade, procura no Instagram, @capitalplacas, melhor placa que você vai conseguir fazer, Capital Placas. E Leão de Fogo, consultoria de bombeiro, isso daí é importante, a gente já vem falando sobre o Leão de Fogo, consultoria de bombeiro, faz laudo AVCB, CLCB, para escola, para escritório, para condomínio, indústria, enfim, você quer ter a documentação da tua empresa em ordem para você poder estar junto à prefeitura, junto ao estado em dia, então tem que ter o laudo AVCB. E falando sobre o laudo AVCB, hoje o nosso convidado aqui é nada mais, nada menos do que ele, Raiz Melo, 50 anos de idade, sargento aposentado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e atualmente diretor proprietário da empresa Leão de Fogo Consultoria de Bombeiros, uma empresa com 12 anos de existência e eu vou apresentar aqui o Raiz. Raiz, obrigado por você ter vindo, viu? Por você comparecer aqui para obrigado pelo convite. Engrandecer o trabalho, honra. Viu? Foi muito bom. Seja bem-vindo aí, Raiz. Muito obrigado. E, aliás, é o meu primeiro podcast de muitos que virão. Que bom. Com certeza. Vocês serão inesquecíveis, né? Hoje a gente traz um conteúdo um pouco diferente, mas de grande valia também, né, Henrique? Para a gente poder entender como é que faz essa parte documental para você estar com o teu escritório em ordem, em dia, né? Sim, interessante. Mais um conhecimento aí, mais um parceiro, um amigo, né? Isso. Que vem engrandecer aí o trabalho da associação e trazer conhecimento pra gente nesse momento aí. Obrigado, Henrique. Legal. O Raiz também, ele trouxe algumas fotos aqui, ele trouxe um pouco da história aí, né, Raiz? Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, como é que é a tua história, como é que... Sim. Você é bombeiro aposentado, mas você também é bombeiro civil, é? Como Exato, é que é? Fala pra gente. Tem a minha formação de bombeiro profissional civil, uma profissão que eu admiro muito. Muitos colegas aí que têm a mesma formação de prevenção, combate a incêndio e primeiros socorros. Entretanto, eles atuam na área privada, né? Uma corrida, um shopping, uma indústria, um evento, etc. Tem os bombeiros e bombeiras profissionais civis. Certo. E como sargento do Corpo de Bombeiros já inativo, que a gente chama, né? Certo. Já estou reformado aí recentemente pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ah, legal. Tem uma foto que o Raiz colocou pra gente aqui. Explica pra gente essa foto aí, Raiz. Essa foto aí, ela tem história, né? Sou eu mesmo ali com 11 anos de idade à esquerda, segurando um Fusca. Na época, tinha aquelas viaturas da polícia e do bombeiro. E eu estava segurando um Fusquinha na minha mão. A rua ainda, onde meus pais moram até hoje, é uma rua que não estava pavimentada. E ali do lado já eu, realizando esse grande projeto que eu tinha. Mas é engraçado, porque eu não tinha essa consciência. Então era uma coisa que talvez o universo ou Deus já sabia, mas eu não. E depois, né? Ah, que legal. Deu certo. Bacana, legal. Bom, aí tem outras fotos que estão passando também, né? Pessoal da Smart Fit, é isso? Gente, ali é uma academia e um dos clientes que eu atendo, especificamente Paulínia. Por que eu separei essa foto aí em especial? Porque nessa academia, eu era do Corpo de Bombeiros de Paulínia, na época eu era cabo, e aí eu cheguei para treinar
Quando eu cheguei, estava rolando um tumulto. Um senhor de 73 anos caído, um professor em cima do tórax dele, já fazendo as compressões torácicas, porque ele teve simplesmente uma parada cardiorrespiratória. Um infarto, seguido de um PCR, que a gente chama, né? Eu não uso muitos termos técnicos, eu trabalho com treinamento, mas eu gosto de falar parada cardíaca. E esse professor, graças a Deus treinado pela Leão de Fogo, ele já de imediato, não sentindo sinais vitais, já começou as compressões. E é isso que importa aí para a vítima se manter com o cérebro vivo, né? Poxa, e aí eu legal. cheguei, chegou o SAMU, enfim, chamamos o avançado, o médico entubou esse paciente, ele foi para o pronto-socorro de Paulínia. À noite ele foi para PUC, ficou internado 3 meses, operou o coração, sobreviveu. Olha que Caramba. bênção. E é interessante, para finalizar, que eu voltei 6 meses depois nessa mesma academia para dar um novo treinamento, porque tinha trocado a equipe. O seu Renzo estava lá, com uma carta na mão, emocionado, agradecendo o que fizeram por ele. E eu mais ainda, né? Puxa vida. Coisa Tava com uma linda. camisa branca no dia pro treinamento e molhou tudo de lágrimas. A importância do socorro feito no momento certo, né? O primeiro socorro ali de imediato salvou uma vida. Parabéns, que legal. Obrigado. Exato, porque assim, ó, até você acionar um socorro, por mais rápido que seja, até chegar uma viatura, seja do SAMU ou do Corpo de Bombeiros, não importa, alguns minutos já se passaram. Dependendo da ocorrência, esses minutos são fatais. Como, por exemplo, parada cardíaca. Sim. Então, esse leigo treinado foi essencial para começar a ajudar essa pessoa. Que bênção. Foi Bacana, um milagre. que bom. E aí tá passando mais uma foto. ó. Essa é a minha cliente mais especial. Hoje falaremos dos documentos. E essa mineirinha abençoada, a dona Terezinha da loja, 40 anos ela tem essa loja, é a minha mãe. É mesmo? É a minha mãezinha e ela está recebendo o certificado de licença do Corpo de Bombeiros lá nessa loja. Ah, então ela tem uma loja. É loja do quê? Cama, mesa e banho e calçados. Há 40 anos ela iniciou como sacoleira. Ali, entre Itaquera e Guianazes, né? Tá. Ela fica ali na Vila Progresso, especificamente. E ali você tirou também a licença para ela, Exato. porque pelo jeito todo estabelecimento precisa, né? Sim, Nós vamos entrar nessa Sim. conversa daqui a pouco. Legal, muito bacana isso daí. obrigado. Então aí passando as fotos que... Aí é um outro cliente de Campinas que trabalha com reciclável, né? Imagina. Certo. É uma empresa que trabalha com reciclável, nem sempre é bem vista. E esse cliente legalista, eles trabalham lá em Campinas. E aí eu fiz todo o projeto para eles e dei um treinamento também para a equipe deles. Porque se o cliente instala os extintores e ele não sabe usar, eu costumo dizer brincando, Henrique, que virou um objeto de enfeite na empresa. Sim, E enfeite é um quadro, é uma cortina, né? O extintor não é enfeite. Então, a minha consultoria preza pelo mini treinamento. Não é uma brigada, é um mini treinamento. Aí Legal. tá passando você Aí é dando outro treinamento, cliente é isso? especial, né? Isso. Aí é um cliente despachante Monte Carlo ali do Carrão, a qual eu tive a oportunidade de fazer também o certificado do bombeiro. E a equipe lá foi treinada para saber a diferença do extintor de pó e o de água. Legal. Porque numa emergência real, um curto-circuito, por exemplo, Sim, se o funcionário usar um extintor de água errado, ele pode se machucar e pode até aumentar o problema. sim. Então ele tem que saber a diferença. Pô, legal. Bastante situações aí. A gente vai ter um momento aqui que a gente vai falar sobre mais equipamentos. Acho que você trouxe mais alguma novidade, mas vamos esperar um pouquinho. Sim. Lá na frente a gente vai mostrar. Vamos começar essa entrevista, Henrique? Você ajuda a gente aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Raiz. Vamos lá. O que é o AVCB e o CLCB? São documentos obrigatórios para o funcionamento de um escritório ou estabelecimento comercial? Comenta Sim. aí. Eu já estou invertendo aí a segunda pergunta, se é obrigatório? Sim. Principalmente após o incêndio da Boate Kiss, que já a gente vai falar um pouco melhor. Sim. Mas a primeira pergunta foi o que é o AVCB e o que é o CLCB. Eu tenho o exemplo dos dois na mão. Então, quando eu olho, parece o mesmo documento, inclusive o símbolo do Corpo de Bombeiros e o símbolo da polícia. O AVCB se chama Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. E o CLCB, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Eles têm a mesma validade. A maioria deles vale por 3 anos de validade. O que é esse documento? É um documento onde o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ele está atestando a edificação, dizendo que ela está de acordo com a legislação, com o decreto estadual, com as instruções técnicas, e que tem saída de emergência, que tem as placas de sinalização, que tem os extintores, que tem a luz de emergência, ou seja, que esse local cumpriu a lei. E o porquê, então, tem 2 documentos? Porque aí depende do grau de risco. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um AVCB na mão, que é de uma creche. Aqui consta a central de gás, várias crianças ficam o dia inteiro nessa creche. Então vocês concordam que é um grau de risco maior, por exemplo, de uma loja de acessório de celular, Sim. que é um outro cliente que eu tenho. Então o grau de risco diminui. Se é uma igreja de 1.000 metros quadrados e uma igreja de 100 metros quadrados, a quantidade de pessoas, a capacidade máxima muda. Então Sim. o grau de risco também muda. Para finalizar, por exemplo, um posto de gasolina e uma loja de roupas, tem diferença? Muita. Então, não é um risco diferenciado?
Então é por isso que às vezes muda o nome. Isso também tem a ver com a metragem. O Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, o CLCB, ele foi criado depois do incêndio da Boate Kiss. Por quê? Tá. Novas leis, o poder público, seja municipal, federal ou estadual, desenvolveram novos mecanismos de fiscalização e cobrança. Com isso, aumentou muito a demanda. E os corpos de bombeiros, não só no Brasil, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, não conseguem atender essa demanda. Então eles desenvolveram o CLCB, que é um documento teoricamente mais simples de se emitir, mas não quer dizer que seja tão frouxo, menos importante. Mas o Corpo de Bombeiros pode emitir eletronicamente, ou seja, online, desde que a documentação e as imagens estejam de acordo com o decreto estadual. Legal. Já o AVCB, o Corpo de Bombeiros, como representante do Estado, ele vai fazer a vistoria no local. Então ele pega o projeto, que já foi dado a entrada, e aí ele vistoria. E aí na vistoria ele vai olhar a escada, ele vai olhar todos os itens que está lá, para saber se de fato está de acordo com a lei. Entendi. É bacana, né, ter um sistema mais moderno, assim como na nossa profissão, né, Henrique, como despachante, eles também estão atualizando tudo está ficando digital, e a gente tem que estar dentro dessa modernidade, senão a gente fica para trás, né? Então é legal saber que tem um outro sistema, que eles olharam para empresas de tamanhos diferentes. Sim. E em cima disso daí, com certeza tem uma legislação. Você pode falar alguma coisa assim legal sobre legislação? Como é que funciona isso daí dentro da legislação? Por que eu preciso fazer? Para que eu preciso fazer? A legislação exige mesmo isso daí? Sim. Boa pergunta, Maurício. Eu não vou entrar em números de lei, porque são várias leis que existem, seja federal, mas principalmente estadual. Cada estado ele monta o seu decreto estadual. Vamos lembrar lá de 72 e 74? Nós tivemos um incêndio de 2 prédios aí que ficaram famosos, que é o incêndio do edifício Joelma e o edifício Ondraus. Eu nasci no meio, nasci em 73. Tá. Na época, todo o poder público do Brasil como um todo, porque infelizmente vidas se foram, eles criaram novas leis para que a engenharia de construção, a engenharia de incêndio, a arquitetura, a construção civil, todos os projetos em si tiveram que rever os conceitos e essa legislação. E os estados, principalmente São Paulo, que é considerado o decreto estadual mais desenvolvido do Brasil, aliás, tem alguns estados que copiam o decreto estadual de São Paulo e só fazem adaptações. Naquela época, muita coisa mudou no sentido de exigir e cobrar para que quando se construísse um novo edifício, principalmente, tivesse muito mais segurança para as pessoas, ao entrar e ao sair. E aí, queira ou não, né, foi um divisor de águas, porque, infelizmente, muita coisa foi se esquecendo. E aí, logo depois, teve um grande incêndio no Brasil, que foi um divisor de águas na legislação. Então, nós temos várias leis estaduais, as quais obrigam que todo estabelecimento comercial, independente do nicho, sim, tenha que ter. Com exceção da MEI. Eu tenho, às vezes, uma MEI. A MEI é obrigatória ter o certificado de Corpo de Bombeiros? É aí que, às vezes, entra uma grande polêmica. Eu digo sim e digo não. Pela lei, a prefeitura não vai cobrar o certificado para o empresário, mesmo ele tendo espaço físico. Mas o que eu costumo dizer? E se acontecer alguma coisa? Um incidente, um acidente, uma explosão ambiental por causa de um vazamento de gás, um desmoronamento, uma vítima, não importa o que aconteça. Aí o poder público vai falar, puxa vida, mas era para ter sim. Então o que eu falo para o empresário, mesmo que tenha MEI? Mesmo não exigindo, faça. Por quê? Um cliente pode cobrar, um parceiro pode cobrar, uma fiscalização pode interpretar o seu layout, mesmo sendo MEI, de forma diferenciada. Então hoje é obrigatório para todos os comércios. E também assim, né? Não é só ter um documento, ali é você ter um sistema de segurança monitorado de uma forma que, em caso de necessidade, você consiga aplicar ali técnicas e formas e que não deixe um incêndio proliferar, né? Que separe as coisas ali na hora que está acontecendo, né? É muito importante você ter segurança. Maurício, a sua observação foi muito importante pelo seguinte. Vamos partir do princípio que a grande maioria dos incêndios pelo planeta, quem apaga, não são os corpos de bombeiros, como as pessoas pensam, tá? A grande maioria dos princípios de incêndio que apagam são pessoas comuns como nós, que às vezes está no lugar certo na hora certa e sabe usar o extintor. A prova disso é só entrar no YouTube, por exemplo. Entra em rede social e vai ver os vídeos lá. Uma frentista apagando o fogo de uma moto, espalhando lá, porque teve um vazamento de combustível. Uma pessoa numa loja, numa igreja, num teatro, enfim. Até gerar uma ocorrência, por mais rápido que seja, e chegar um caminhão no local, dependendo do que está queimando, já se espalhou muito rápido.
E uma outra coisa muito importante uma coisa é o mundo racional, eu costumo falar isso para os meus clientes. A outra coisa é o mundo emocional. Quem vos fala não é um vendedor querendo ganhar dinheiro vendendo um projeto ou um extintor. Eu não corro atrás disso, porque automaticamente, cumprindo meu propósito, isso vem para mim. Raiz, então tá meio filosófico aí. Então o que é o mundo racional? O mundo racional é dizer para você, empreendedor, um exemplo, eu atendo a Monte Carlo ali no Carrão, que é um cliente especial. Tá. Quem que tá ali dentro daquele comércio dele? Então não é só documento que ele fez porque o poder público exigiu. Quem que tá ali dentro? A família dele. A vida dele. Sim. Seres humanos estão ali dentro. Então, muito acima de cumprir legislação, que é o mundo racional, documental, sim, é ter essa consciência de atender a legislação e proteger o seu layout com o seu patrimônio, que você lutou para ter. E ali dentro tem seres humanos. E muitos deles está a própria família, que é muito comum, às vezes, trabalhar com a esposa e com filhos, né? Ou sobrinhos, enfim. Então, o mundo racional e emocional, no final, todos ganham. Legal. Com certeza. Eu tenho uma pergunta agora. Vamos voltar lá à situação da Boate Kiss para a gente ter mais ou menos uma noção. Existe um plano estratégico para regulamentar um estabelecimento comercial? Como que ele é feito? Boa pergunta. Em primeiro lugar, né, vamos lembrar aí que, se não me falha a memória, 242 jovens, mais de 600 feridos. Gente, isso é muito sério. Um incêndio com esse número de vítimas é algo muito sério. E eram famílias de classe média alta, onde repercutiu ainda mais na mídia, né? Ali foi um conjunto de fatores que eu não vou entrar no mérito, né? Já tem autoridades aí que investigaram e ainda está vários processos em andamento. Mas sim, tanto que após o incêndio da Boate Kiss, existe uma lei federal chamada Lei Kiss. Lei Kiss, eu não vou falar o número dela agora, eu gostaria até que os convidados... Eu gosto muito, Maurício, quando eu vou no lugar da treinamento ou agora nessa entrevista, eu gosto de aliás, obrigado por entrevistado inteligente. Da mesma forma, nós temos aqui, então, entrevistadores inteligentes e tem pessoas que estão nos ouvindo que também são inteligentes. Sim. Então, já que você é inteligente, eu tenho um desafio para você. Pesquise sobre essa lei, porque nem tudo eu concordo em te dar de bandeja. O meu interlocutor, ele tem que ter autorresponsabilidade de pesquisar. E aí, procure lá, Lei Kiss. Aí você vai ver o número e a descrição dela. Essa lei, pessoal, ela é específica para estabelecimentos onde eu tenho reunião de público. Porque nem tudo por exemplo, se eu tenho um despachante, não é um local de reunião de público considerado. Sim. Um decreto estadual é um outro tipo de nicho, é um outro tipo de risco. Assim como uma loja é diferente. Mas, queira ou não, ela engloba também as mesmas exigências, né? Que vai exigir um projeto inicial, vai exigir alguns equipamentos e tem que ter um kit básico ali para o Corpo de Bombeiros poder atender. Sim, é que cada nicho vai mudar o nível de exigência. Quanto... a gente chama de grupo F. Local de reunião de público é grupo F. Esses são um dos grupos mais criteriosos. E aí, tendo uma quantidade maior de 250 pessoas, aí a legislação exige muito mais. Quantidade de portas de emergência, quantas saídas tem? Como que é essa escada? Tem um corrimão, não tem? Tem lixa antiderrapante? Por incrível que pareça, gente, parece que a saída de emergência é do jeito que o comerciante quer. Vou abrir uma balada e aí eu posso fazer 2 portas, 3 portas. De onde vem isso? Está no decreto estadual. Os engenheiros calculam exatamente quantas portas tem que ter, qual que é a largura, qual que é a altura. Tudo isso está lá em cálculos, em fórmulas para fazer. Não é conforme conveniência, é conforme necessidade, né? Exato. Tem legislação para isso, como eu disse. O decreto estadual do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é um dos mais avançados, não só do Brasil, mas do mundo. Que legal. Legal. Bom, é muito legal a gente estar escutando você dar esses exemplos, você mostrar para a gente como é que funciona, porque a gente vê que documentação de bombeiro é uma coisa de muita responsabilidade. Isso a gente não consegue fazer assim com tanta facilidade como às vezes as pessoas, isso aí eu resolvo, eu vou lá na prefeitura, eu vou lá onde tiver que ir e faço. Eu acho que a consultoria de um especialista, nesse caso, é determinante e acaba também até sendo mais rápido do que a pessoa tentando fazer por conta própria. É isso mesmo, Raiz? Posso falar um exemplo? Se eu fosse resolver todas as questões de documentação no meu veículo, ia conseguir? O despachante resolve mais rápido para você. Provavelmente algumas coisas sim, mas e a burocracia? E a dificuldade? E os erros que possivelmente eu cometeria? Sim. Quer ver outro exemplo? Uma turma que eu admiro muito, que são os advogados, que tem várias especializações. Se eu tentar montar um processo, pode ser que eu consiga?
Pode ser. Mas vai chegar uma hora que nem legalidade para isso eu tenho. Sim. Não tenho uma OAB, por exemplo. Então, ou seja, é cada um no seu quadrado, né, vulgarmente falando. Então, sim. Quando eu tenho um consultor, muita gente interpreta isso como um intermediário que vai trazer mais gastos. Eu chamo isso de um intermediário que vai te livrar de burocracia, você vai investir tempo, qualidade de vida, para que você se concentre em monetizar no seu nicho. Eu falo para os meus clientes, pessoal, documentação na mão, eu resolvo a parte burocrática, só preciso da sua colaboração, porque às vezes o empresário tem que fazer adequações. Então, se ele não tiver boa vontade também, eu nem pego o serviço. Porque ele tem que, por exemplo, colocar um corrimão, comprar um extintor, colar nas... Então, tem coisas que é de responsabilidade dele. Eu falo que uma trilogia. Uma é dele, a outra é minha como consultor e a outra é do Estado como fiscalizador. Então, sim, é muito importante ter um consultor que ele vai seguir os caminhos mais rápidos aí, porque está de acordo com a legislação, né? E você não está ali para dar um jeito, né? Porque quando você fala, ó, precisa colocar um corrimão, precisa mexer aqui, ou seja, você já está dando a diretriz de segurança e não uma forma de tentar resolver rapidamente, né? Então você fala com propriedade, com conhecimento de segurança, né? Isso que é legal também. Maurício, essas palavras chamadas jeitinho brasileiro são palavras que me incomodam, sabia? Eu acho que queima o nosso filme como brasileiro. Eu não gosto desses termos. E tem inúmeros clientes que eu dou um sorrisinho e falo assim, abençoado, vai procurar outra pessoa, por gentileza. A Leão de Fogo não trabalha dessa forma. Tem cliente que fala, tem como não colocar um botijão de gás que eu tenho ali? Ah, tem como dar um jeitinho? Falou essa palavra, na hora eu já, opa, esse cliente eu em particular não quero. Aí eu oriento, falo o correto, né, que é minha obrigação como consultor. E até propósito de vida, é missão da Leão de Fogo, mas provavelmente se eu já percebo o perfil dele de querer um jeitinho, eu já tiro meu time de campo. Legal. E aí, Henrique? Você me fez lembrar a nossa profissão com essa pergunta aí, que o pessoal precisa aprender isso aí. Então. A gente tem melhorado muito, mas falta muito ainda. Então, no caso, existem equipamentos de segurança específicos para cada atividade comercial, que nem no caso o despachante. Que tipo de equipamento que ele tem que ter no escritório para ter o alvará? Basicamente, extintor de água, extintor de pó químico seco, que pode ser o BC mesmo, é bicarbonato de sódio. Esse é o básico de 90% ou mais de todos os nichos no geral que a gente está falando, tá? Sim. Salvo, Raiz, o que é esses 10% então que você falou? Gente, aí são produtos diferenciados, né? Uma fábrica de zinco, potássio, material de classe K, material de classe D, pirofórica, é outra história. No geral, extintor de pó, extintor de água. Com algumas exceções. Às vezes eu tenho alguns clientes, por exemplo, que tem algum equipamento eletrônico extremamente sensível. Aí eu convenço ele que vale a pena investir no extintor de CO2. Sim. É um extintor mais pesado de dióxido de carbono. Porque ele atua muito bem com abafamento, mas ele não deixa resíduo. Então ele não vai jogar um pó naquele equipamento mais sensível, né? Mas, no geral, extintor de pó, extintor de água, devidamente instalado, né? Tem que ser no suporte de parede ou no suporte de solo, não pode ficar no chão. E o decreto é tão detalhista, gente, que até a altura está lá. Altura máxima, onde que fica a placa, que altura, tudo isso, não vou entrar no mérito agora, mas tudo isso está no decreto estadual. Onde vai a placa, onde fica o extintor, não pode esconder ele, né? Você fala, nossa, a minha clínica é tão linda, posso pôr o extintor atrás de um balcão ali? Eu falo, não, porque ele tem que ser de fácil acesso e de fácil visualização. Então, o extintor é feito para ser visto e de fácil acesso. Sim, essencial, né? Sim. Momento de segurança. E é bem criterioso, né, Henrique? A gente vê que a responsabilidade que um consultor tem não é só de informar, mas é de fazer com que a informação seja feita da maneira correta. Porque Sim. existem normas. Isso não foi criado por acaso. Isso daí foi pensado e foi, ao longo do tempo, sendo especializado por coisas que foram acontecendo, né? Sim. Então é muito importante ter um consultor como você aí. Obrigado por essas dicas que você está dando para a gente. Uma outra pergunta aqui, acho que você já até respondeu, né? Falando se toda empresa precisa ter o AVCB ou o CLCB, né? Eu acho que isso aí é documento obrigatório, você já explicou para a gente. Agora, além disso, né, além de você dar essa consultoria, você também dá treinamentos, né? Sim. Você mostrou ali o que você fez em várias Sim. empresas. Sobre treinamento, parece que você trouxe alguma coisa para mostrar para a gente, sim, hein? Claro. A gente trouxe aqui o Rainer, vou apresentar para vocês o Rainer aqui, ó. É um boneco, a gente chama de dorso, né? Onde a gente usa para treinamentos de parada cardiorrespiratória, né? Como eu disse aí, dependendo da ocorrência,
Se a pessoa ela tem uma parada cardiorrespiratória, eu preciso de imediato já identificar os sinais vitais, a ausência de sinais vitais, e já preciso começar as compressões torácicas. O pessoal chama de massagem cardíaca, né? Massagem cardíaca é um termo errado, mas se falar tá tudo bem. Mas o termo técnico é compressão. E eu não posso treinar com a pessoa viva. Eu não posso deitar você agora ali, Maurício, e ensinar como é que faz. Porque senão eu vou prejudicá-lo, né? Então eu uso os bonecos. Então esse é um dos bonecos que a gente usa aí nos treinamentos. Treinamento em escola, creche, igreja, condomínio, enfim. Insuflador manual, por exemplo. Isso faz o boca a boca ou não? Isso é um tema polêmico, né? Então o American Heart Association, inclusive, diz que se você não tem nenhum material para ter o contato e a insuflação artificial para a pessoa, evite colocar a boca na boca da pessoa. Por quê? Porque eu posso me contaminar, né? Tem gripe, hepatite, HIV positivo e outras doenças contagiosas. Então, nesse caso, eu tenho equipamentos que vão me auxiliar. Tem esse insuflador manual, tem uma máscara pocket, enfim, tem outros materiais aí que a gente pode utilizar para poder auxiliar melhor essa vítima, né? Então, eu trabalho com vários equipamentos, né? A gente tem... Eu trabalho, geralmente, quando eu levo 2 bolsas dessa aqui, para vocês terem uma ideia. E aí, tem vários equipamentos, por exemplo, ó, no veículo, que eu já tive a oportunidade, né, de com o meu veículo na rua parar e socorrer uma pessoa, acidente de trânsito, e eu utilizei a minha máscara pocket, essa daqui que eu falei para vocês. Ó. Então eu não precisei fazer o boca a boca na pessoa, mas eu coloquei isso daqui no rosto dela, a vantagem é que ela é de silicone, então ela se molda a qualquer anatomia de rosto, e aí eu fiz a insuflação ali corretamente para esse paciente, né? Já peguei motociclista caído na rua, enfim. Então a gente vai para o treinamento em vários lugares, escola, creche, igreja, condomínio, indústria. Ontem, por exemplo, eu estava em Santo André. Inclusive, Santo André foi onde eu peguei a minha primeira ocorrência com resgate. Eu era bombeiro de São Caetano, fomos lá para atender um garoto de 13 anos que ele caiu de skate e a Kombi passou por cima dele. Nossa. E eu era recrutinha na época, uma adrenalina a 1000 disparada. Jamais esquecerei dessa primeira ocorrência. Assim como em Santo André, peguei meu primeiro parto de gêmeos também na rua. Era uma andarilha, teve gêmeos. Então a gente vai... Eu estava numa clínica de estética, porque infelizmente há 2 meses atrás faleceu um rapaz aí numa suposta clínica, né? Não vou entrar no mérito, mas está sendo investigado. Ele estava fazendo um procedimento chamado pirindifenol, que é um procedimento que só pode ser feito por médico após exames e dentro do centro cirúrgico. E aí ele teve intoxicação e infelizmente ele foi a óbito aí numa parada cardiorrespiratória. Tá na internet para todos verem no YouTube aí. Sim. E aí eu estou sendo contratado por várias clínicas, inclusive por causa disso. Já tem treinamento em umas 5 clínicas indicadas por causa dessa ocorrência. Olha que interessante. Elas não são obrigadas por lei a fazer esse treinamento. Mas da mesma forma, Maurício, que algumas biomédicas me contrataram, assim como a Monte Carlo despachante me contratou, na época não tinha ninguém cobrando ele ainda, mas foi consciência do empresário. Isso é valorizar a vida, eu costumo dizer. Então, eu até brinquei com a biomédica, ela falou, quanto que é o treinamento, Raiz? Eu falei, é X valor. E ela nem pestanejou. E eu brinquei depois, falei, doutor, hein, vem uma paciente aqui, fica meia hora no seu consultório, deixa esse investimento aí, né? Porque, graças a Deus, as mulheres se cuidam, né? Nós, homens, temos que aprender com isso. Sim. Mas, enfim, o que eu achei bacana foi a consciência desses empresários que, mesmo sem ser obrigado a ter esse treinamento, porque tem alguns lugares que é obrigado. Já eu falarei, por exemplo, de creche. Creche e escola já tem lei que obriga. Tá. Mas, por exemplo, uma clínica de estética não é obrigado. Mas a consciência da empreendedora, da mãe de família, da empresária, acima de tudo, sabendo que lá dentro tem seres humanos. Se uma paciente minha passa mal, como que eu ajudo? E se tem uma parada cardíaca? E pode ter, como eu disse, né? Pode ter o pai dela lá dentro. Pode ter a mãe dela lá dentro. Então, são procedimentos básicos no Brasil que as pessoas, às vezes, não sabem fazer. E até acionar um socorro especializado, chegar uma viatura, se for uma ocorrência neurológica ou cardiológica, geralmente não vai ter mais o que fazer. Legal. Muito legal. Bastante coisa, né, Rick, para a gente poder aprender, para um conteúdo legal, para a gente poder estar levando para você, o nosso associado da UDESP, os despachantes em geral. É um assunto novo, né, um assunto diferente, mas é uma documentação que ela é obrigatória, em alguns casos, obrigatório legal. Mas a gente está vendo também que ela pode ser uma obrigação de consciência, da gente poder ter ali um lugar seguro, seja para atender clientes, seja para os nossos funcionários que estão ali trabalhando, né? Então é um conteúdo bem interessante
para a gente poder trazer para você. Ô Raiz, uma outra coisa, é muito caro as taxas que tem que pagar assim? Você pode falar mais ou menos assim, quanto que se gasta de taxa e quanto tempo demora para sair um AVCB, um CLCB? Tem uma base mais ou menos? Dá para falar disso? Sim, eu vou falar naquilo que a Leão de Fogo atua, tá? Projeto Técnico Simplificado, a gente chama de PTS. É até 750 metros de área total construída ou até 3 pavimentos de altura, levando em consideração o térreo. Então, esse projeto simplificado eu atuo. Legal. A taxa do Corpo de Bombeiros é de apenas R$ 136. É uma taxa que todos pagam a mesma taxa. Isso quer dizer então que tem uma taxa mais cara que essa? Sim. Por exemplo, eu estou aqui fazendo um podcast num prédio que deve ter quantos andares? No mínimo 10 andares? Sim. Então a metragem já é muito acima de 750, certo? Já não é PTS, é PT. Projeto técnico, igual um shopping center, igual uma indústria. Passou dessa metragem, as taxas elas são calculadas de acordo com a metragem daquele lugar. Então já não tem como dizer agora. Então a Leão de Fogo não atua nesses nichos assim que passa dessa metragem. Eu costumo dizer brincando que eu gosto muito de trabalhar com os pequenos e médios, eu confesso, porque são clientes que às vezes viram amigos, tomam café, a gente vira até uma amizade, muitas parcerias, né? Eu sei que às vezes eu perco até algumas cifras, né? Mas costumo dizer brincando também que eu prezo pela paz, né? Então tem alguns serviços que eles se tiram mais a paz, né? A legislação muda, as exigências são outras e você depende de mais terceiros. Então eu preciso de equipe de instalação de hidrante de parede, eu preciso de instalação de chuveiro. Por exemplo, se a gente olhar aqui nesse estúdio onde eu estou, eu olho para cima e eu vejo mais equipamentos. Sim. Eu estou vendo sprinkler, que são chuveiros automáticos, que tem cores diferentes da ampola que se rompe. Eu estou vendo detector de fumaça. Por quê? Porque a legislação exige desse prédio mais equipamentos do que o nosso ouvinte aí, que tem um despachante provavelmente abaixo de 750 metros quadrados. Então isso é bom para você, porque as taxas são menores. E paga-se também, geralmente, uma taxa do CREA, porque tem que ter um engenheiro que emite uma ART, ou um arquiteto vai me emitir uma RRT. E a taxa no CREA é de R$ 96 apenas. Então são taxas baixas, valores de equipamentos são baixos, o valor dos consultores no geral, não vou falar só de mim, Sim. Graças a Deus tem várias outras empresas que trabalham com isso de forma idônea. A gente fica feliz quando alguém prestigia Leão de Fogo, sim, mas o que eu fico feliz mesmo é quando algum cliente fala, Raiz, já resolvi com outro empresário. Amém. Qualquer dificuldade me chama. Porque é sinal que é mais um comércio que está seguro. Sim. Mas são valores baixos. Legal, muito legal. Legal. Em média, demora quanto tempo para sair um documento desse? Eu sempre peço para o meu cliente 15 dias úteis. O Corpo de Bombeiros tem prazos de análise de documentação. São vários prazos diferentes dependendo do projeto. Mas por que eu peço 15 dias úteis? E geralmente fica pronto até um pouco antes. Que é para já ter uma margem de tempo para que ele me envie os dados. Após fechar com a minha empresa, ele me envia alguns dados. Tem coisa que lembra que eu falei que é de responsabilidade dele? Esses dados eu envio para a minha engenheira. E essa engenheira me emite uma ART, eu mando para o cliente conferir de volta. Eu sou muito criterioso na conferência. Sim. Porque se você erra uma simples vírgula ou número lá no início, dá um baita de um retrabalho lá na frente. Vocês devem passar por isso às vezes. Com junto certeza. ao Detran, ou algum Ciretran, ou outro órgão público. Se você não fizer uma triagem no início, dá um retrabalho muito chato depois. E aí eu dou entrada no bombeiro e eu mantenho o meu cliente informado de cada passo que eu dou. Eu printo a tela no sistema via fácil do Corpo de Bombeiros e eu falo, tá no processo tal. Olha, precisa pagar a taxa do Corpo de Bombeiros. Agora o bombeiro está analisando. Olha, já está sendo homologado, foi aprovado. Olha, foi liberado, segue o documento para você. Que legal, isso aí. E esse documento, inclusive, tem que ser afixado na entrada principal da edificação. Isso consta aqui embaixo. O documento, após ser emitido, o cliente ele consegue conferir a autenticidade do documento, ó, ou através do QR Code, ou através do site do Corpo de Bombeiros. Ele entra lá em pesquisa pública, ele digita o número do seu AVCB ou do seu CLCB para confirmar a autenticidade. Fica essa dica, tá? Infelizmente, há muitos anos atrás, tinha empresas que falsificavam um documento desse. Você consegue confirmar a autenticidade dele. Bom, e o Corpo de Bombeiros já determina. Ele deve ser afixado na entrada principal da edificação. Qual que é a vantagem disso? Hoje, Maurício e Henrique, nós temos um cliente mais criterioso. Eu, por exemplo, se eu entrar no estabelecimento, eu bato o olho na parede, quero ver extintor, eu quero ver se tem saída de emergência, se tem luz de emergência. Às vezes eu entro lá com a minha família. Eu estou com meu filho no cinema. E se tiver um incêndio? E se tiver um problema lá?
a minha vida que está lá dentro. Então eu peço para que vocês sejam mais criteriosos onde vocês entram e exijam se o local realmente tem a documentação. Porque se tiver, denota que está mais seguro. Não só para eles, para vocês também. Legal, bacana. É um conteúdo diferente, né? Que tá trazendo para a gente mais conhecimento, né? Uma outra forma legal também da gente poder entender aí legislação, da gente entender segurança, né? E isso é muito importante. Ô Raiz, foi bacana aí ter você aí. Obrigado por você ter comparecido. Você quer falar alguma coisa a mais sobre a sua empresa, sobre a Leão de Fogo Consultoria? Eu vou mandar o que o pessoal fala nos meus treinamentos, quando fala assim, pessoal, tá acabando. Bom, brincadeiras à parte, eu sei que parece muito clichê, né? Tô muito feliz pelo convite, etc. Todos falam isso, mas do fundo do meu coração. Eu realmente costumo dizer que nada é por acaso. Então eu tô muito feliz pelo convite, porque já foi provado que uma das maiores riquezas que nós como empreendedores temos chama-se networking. Sim. Aliás, já foi provado de números que 80% dos nossos resultados é através de networking. Faturamento, amizades, networking. Então, isso aqui não foi do acaso, é networking. E eu não me preocupo se pessoas que estão nos ouvindo vai querer chamar Leão de Fogo para fazer. Não importa se seja Leão de Fogo, se seja, mas busque uma empresa legalista. Tá aí o meu Instagram, inclusive, na tela para vocês verem. No meu Instagram, inclusive, vocês podem ver se alguns trabalhos que a gente fez, alguns treinamentos que a gente já deu. Contratei uma empresa que está melhorando isso daí. Então, pessoal, mas busquem a legalização. Como eu disse, o mundo racional vai exigir documento. E muitos cumprem vendo só os gastos. Mas o mundo emocional, Maurício e Henrique, quem está falando é um bombeiro militar que, hoje já aposentado, teve o desprazer de entrar em muitas ocorrências. Não importa se era um escritório de um despachante ou se era uma residência no Itaim Paulista, com 3 crianças mortas intoxicadas porque a mãe esqueceu uma panela no fogo. Ou um empresário que tinha um escritório ali, que lutou muito para ter um despachante, um advogado, um médico, e um simples incêndio, que poderia ter sido evitado com um simples extintor, queimou todo o seu patrimônio. E eu já vi números, até me arrepio falando, números de empresários sentados na calçada chorando. E isso eu jamais esquecerei. Então, quando a gente fala aqui de faça esse investimento, não é só para atender uma legislação, para evitar uma fiscalização, para evitar uma punição de uma vigilância, de uma prefeitura, mas, acima de tudo, para cumprir uma legislação que vai te trazer benefícios, que vai te trazer parcerias, que vai te trazer muito mais legalidade, muito mais pessoas que vão ver com bons olhos o seu comércio. Sim, com certeza. Hoje, o que a gente está trazendo aqui, na verdade, é um conteúdo para que você tenha conhecimento de uma profissão, para que você tenha conhecimento de segurança e, através do Raiz, que hoje é um bombeiro que está inativo, né, na inatividade, né? Mas a gente queria homenagear também pelo Raiz aqui toda a corporação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que faz um trabalho grandioso, né? E o Raiz teve o prazer de fazer parte. Hoje ele tem um outro ramo dentro da segurança também. E parabéns, Raiz, pelo seu trabalho, parabéns pela sua empresa, porque você procura preservar vidas, né? E isso tem que ser engrandecido. E é um prazer, né, Henrique, poder trazer esse tipo de conteúdo para nós, né? Eu acho que o principal disso daqui é uma mudança de cultura, né? Sim. Não é pela obrigação, né? É pelo cuidado com o ser, né? Exato. Com E a como pessoa. no Brasil, Henrique, não é cultural, a gente é formiguinha, eu costumo dizer. Eu tenho Sim, esperança de que no mesmo. Brasil, no futuro, as crianças, desde o momento que estão na creche, já vão aprender procedimentos de segurança. Isso é de extrema importância, porque se você vê em outros países, às vezes uma criança numa simples ligação telefônica, ela salva uma vida. E eu quero finalizar só passando alguns números para vocês aí, o ouvinte que está aqui nos ouvindo. Pessoal, primeira causa-morte no Brasil de 0 a 4 anos, para quem não sabe, afogamento de crianças e bebês. E para quem acha que é na piscina, não é. É 3º lugar. As crianças se afogam no vaso sanitário, se afogam num balde. Tudo que tem água chama a atenção delas. Quase todos os dias morrem crianças dessa forma. E a gente não pode aceitar esses números. De 0 a 9 anos, primeira causa-morte, engasgamento, quase todos os dias. Então, gente, são números absurdos. Idosos, 3ª causa-morte de idosos no Brasil, quedas. E sabe onde? Onde deveria ser o lugar mais seguro para ele.
a sua própria residência. E é cheio de armadilhas que às vezes a gente não entende. E para mudar as coisas na casa de um idoso tem que ser sutil. Então a Leão de Fogo está numa fase de transição, desenvolvendo alguns produtos digitais. Muito Porque legal. eu sou um cinquentão, graças a Deus, mas a gente tem que se render à tecnologia. Então eu estou iniciando alguns produtos digitais que logo, logo me acompanhe no Instagram. Estará à disposição preços super populares aí, tipo R$ 29,90. Né? Quanto vale uma vida? Não tem valor. Então, quanto que é um investimento para um produto que eu vou desenvolver para você ajudar a salvar vidas, não só de quem você conhece, mas também, Maurício e Henrique, até de um desconhecido um dia na rua, como aconteceu com o seu Renzo na academia, que quem ajudou a salvar ele no início foi um desconhecido. Olha, que bênção. Maravilha, grande trabalho, prazer demais ter você aqui com a gente, trazendo esse conteúdo. Que fique aí então para os nossos despachantes, para os nossos associados, esse trabalho tão importante que a Leão de Fogo Consultoria realiza. Mas como o Heinz falou, né, aí na sua cidade, às vezes ele pode não atender você aí pela distância, mas procure sempre um especialista no assunto, né? Assim como nós, despachantes, somos especialistas em documentação de veículos junto ao Detran, então procure um especialista, vamos valorizar as profissões, assim como nós buscamos a nossa valorização também. Eu queria agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores da Asa Sistema, com o melhor sistema de gestão para documentos de despachante. Tem o Despa Front, o Despa Mobile. O Despa Mobile você leva o teu escritório no bolso, né, Henrique? O Despa Mobile é fantástico, né? Top. Seu sisteminha é top. Onde você estiver, você consegue trabalhar, tem um escritório na mão. Opa, bacana, muito legal. E a Pimpag em mês de pagamento. Dá para usar a Pimpag também lá pelo Despa Mobile já? Não, ainda não, mas a Pimpag tem site, tem maquininha, só falar com o Valdir lá que ele manda para todo mundo aí. Legal, a taxa é muito legal. boa, hein? Valeu, Valdir, obrigado aí mais uma vez. 24 vezes fixas no cartão, até 4 cartões, né, Henrique? Até 4 cartões. É isso aí. Visão Total, laudos ECV cautelares, vistoria. O André, da Visão Total, obrigado, André, mais uma vez. São 180 unidades espalhadas pelo Brasil. O site é visãototalecv.com.br. Capital Placas também, obrigado aí de ter mais uma vez patrocinado o programa. Qualidade e confiabilidade, procura no Instagram o @Capital Placas. E o Leão de Fogo Consultoria de Bombeiros. Obrigado, Heinz, por você também estar patrocinando o nosso programa. Você faz laudo AVCB, CLCB, escola, escritório, condomínio, indústria, creche, igreja. Enfim, o que precisar de laudo é falar com o Heinz, é isso? Treinamento. Maurício, detalhe, você comentou agora há pouco, né, que às vezes a distância, em todo o estado de São Paulo, sim, eu consigo assessorar o meu cliente. Ah, é? Só o equipamento que às vezes não vale a pena eu ir até a cidade devido à distância, mas eu oriento esse cliente, certo. Onde tem uma fábrica mais próxima, ele compra o extintor e numa videochamada eu oriento onde instalar, como instalar, para ninguém querer dar chapéu nesse cliente, não. Pode contar comigo. E outra, se tiver dúvidas, não quer dizer que eu vou cobrar por tudo, não, gente. Me chama, manda sua dúvida, manda foto para eu ver o layout, eu oriento o meu cliente e depois eu dou o orçamento. Legal, então, mas como é que te encontra então? Bom, através do Instagram, que é o Bombeiro Raiz, quando digitar lá o H, é o primeiro abençoado que aparece sorrindo lá, tá? Eu tô segurando um capacete. Então, Bombeiro Raiz com H, H-A-I-Z, tá? Também tá no Facebook como Raiz Melo. E o meu WhatsApp, né? Me chama pelo celular, que é 011 95170 5523. Vou repetir, 011 95170 5523. Chama lá um abençoado. Maravilha, legal. Bom, vamos falar de novo aqui a rede social, que todo mundo hoje usa a rede social. Então, @Bombeiro Raiz, com H, @Bombeiro Raiz. Valeu, obrigado. Henrique, mais uma vez, estamos terminando aqui um programa, levando um conteúdo legal, né, para o nosso associado. Muito legal, interessante, novo pra gente, né? Isso. E é muito importante, principalmente essa assessoria aí, o curso, para a pessoa ter noção do que fazer, né? Nos momentos que são mais cruciais, né? Eu acho que, além de cuidar de gente, cuidar de material, né? Que você falou com relação ao uso de forma correta do extintor. Sim. Então, isso é economia. No meu pensamento, é economia. Não é investimento, né? Investimento. É investimento. E detalhe, não é só documentação, não. Já aconteceu de um escritório que nem precisava de um treinamento de primeiros socorros, me contratou para dar treinamento para a família. Juntou familiares, uma vez tinha quase 50, porque tinha crianças na família, idosos, e eu dei um treinamento em um dos condomínios dele.
e ninguém estava exigindo isso por lei. Foi uma consciência de um grupo de empresários aí que juntou uma família e a Leão de Fogo estava lá. Que legal. Maravilha. E eu já vou aproveitar aqui que ele falou que a gente gera network. Eu vou fazer um desafio para você. Opa! Vamos colocar o Leão de Fogo também no portal da UDESP e a gente fazer uma parceria e levar para todo associado da UDESP essa consultoria que é muito importante. O que você acha? Vamos sim, vamos sim. Topa, vamos Raiz? formatar isso aí. Eu adoro desafios e Bora. obrigado. Então tá bom. Então a gente vai programar, o Pedro da nossa assessoria de imprensa está aqui. Pedrão, já vamos programar aí, colocar o site, o portal www.udesp.com.br. Acessa, veja as notícias. Filice, lá também tem um link para se filiar. E eu lembrei agora de uma outra campanha, né, que nós estamos fazendo com o consórcio Unifisa. Você quer ganhar um dinheiro extra aí? Acessa lá, se cadastra e vai ganhar um dinheiro também com o consórcio Unifisa. Mas segurança é aqui. Leão de Fogo. Obrigado, viu, Heinz? Prazer, muito obrigado pelo convite. Valeu, Henrique. Obrigado. Um abraço, Henrique. Prazer aí, tudo de bom. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.